família da Natação Criativa! Meu nome é Renato Simon, estarei com você mais uma vez falando de um tema importante hoje. Novembro, mês de conscientização de segurança aquática. Você sabia que 205 mil pessoas morrem no mundo por afogamento? 3 vezes mais mortes em países de menor poder aquisitivo e renda per capita. São 36 mortes por hora pelo mundo causado pelo afogamento. E hoje eu tenho aqui ao meu lado Renato Bahia, que vai falar como integrar a família nesse processo de segurança aquática. Muito obrigado, Renato. Boa tarde, Renato. Prazer aqui estar com você novamente, né? E também sempre uma honra grande tratando desse tema de segurança aquática, de família, desculpe. Nesse mês de novembro, chegando o verão, a gente sabe que os índices de afogamento, infelizmente, vão aumentar, né? Sempre acontece, aumentam-se os índices de afogamento no verão, dezembro, janeiro, período de férias, período de muita festa, de muita diversão, mas, infelizmente, de muita tristeza para muitas famílias quando não se tem o cuidado necessário e a preocupação necessária. 45% aumenta aí os índices de afogamento no verão. O álcool, as bebidas são um causador que também aumenta essa predisposição desse afogamento. Não sei da época da pesquisa, desculpe interromper, mas eu não sei, acho que aí o celular começa a entrar nessa estatística, né? E a distração do celular hoje é muito perigoso. Outra coisa também entra nessa estatística foi a pandemia, que a gente ficou mais tempo em casa e os maiores índices de afogamento são em casa. E a praia muitas vezes não tinha salva-vidas também durante a pandemia, então os aumentos de casos na pandemia também teve esse aumento. Eu quero agradecer os nossos parceiros, a plataforma Educar, com mais de 200 cursos auxiliando os profissionais da saúde, o aplicativo de natação da Swim Track, fazendo monitoramento e evolução dos alunos, a Academia CPN, mais de 9 unidades em São Paulo apoiando esse projeto, e hoje o apoio aí da Natação Sobrevivência, mais um aí, no apoiador dessa causa. E na entrevista anterior, para quem não acompanhou, segue lá, você falou um pouco sobre a sua metodologia, sobre a importância da sobrevivência aquática. E eu queria que você falasse agora qual que é a importância para a família ter essas noções de sobrevivência aquática. Renato, a família deveria ter a mesma preocupação, principalmente assim, tá tudo bem, principalmente aquelas que têm piscina em casa, que a gente sabe que a maioria dessas mortes por afogamento acontece nas piscinas residenciais das próprias vítimas, né? Que o quão elas têm que se preocupar, elas têm que ter uma preocupação a mesma que quando você vai levar seu filho para passear, você bota na cadeirinha e bota o cinto de segurança. E eu não diria nem a mesma, eu diria até uma preocupação muito maior do que essa. Então, é preciso que os pais tenham essa noção, e principalmente esses pais, a gente está falando aí de estatística, de que você tem piscina em casa, você tem que tomar todo o cuidado o tempo inteiro. Então isso é muito importante. E os outros pais também, piscina em condomínio, a avó tem piscina em casa, nas férias vai para a piscina do amigo, vai para o churrasco do amigo. Esses que não têm, têm que ter noções também, têm que ter conhecimento para quando tiverem essa convivência de levar os seus filhos a eventos e a locais próximos a piscinas, o hotel nas férias, a praia, a lagoa, o rio, qualquer que seja o meio aquático. 55% das mortes ocorrem nas próprias residências. E o que você falou, hoje as crianças elas têm muito mais contato com piscina do que na nossa época, né? Isso, a sua geração, a minha geração, a geração de hoje, o contato deles é quase diário, né? Então, ou é a casa da avó, ou é o hotel que eles vão. Então, eles têm que ter esse contato. E a gente falou muito na entrevista passada sobre a importância dos professores saberem disso, terem essa formação. Mas qual a importância agora de passar essas competências para os pais? De novo, é fundamental. É preciso que os pais precisam ter noções de segurança dos seus filhos em todos os aspectos. A mesma importância que tem se você mora no 10º andar e por um acaso ainda não telou seu apartamento, alguma coisa, de você se preocupar em passar para seu filho a noção e você tomar os cuidados de que ele não deve chegar no parapeito da janela. A mesma preocupação de você mora numa rua, você mora em casa de rua e vai passear com seu filho, ele saber como se comportar na calçada para não atravessar a rua. Então, os pais têm que ter noção. Eu tenho uma piscina em casa. Essa piscina oferece risco para o seu filho. Ele tem que entender isso. Essa piscina oferece risco. Você não vai estar 100% de olho no seu filho.
como é que você vai lidar, como é que você vai fazer seu filho lidar e conviver com essa piscina todos os dias. É a importância total. Então a importância do pai estar nesse processo, né? Como você disse na entrevista anterior, o pai que ensina a criança a andar de bicicleta primeiro, o pai que ensina a jogar futebol e o pai também deve ensinar esses primeiros passos aí dentro da piscina. Sim, na ausência de um profissional de educação física, na ausência de um profissional, né? E não digo nem na ausência de um profissional de educação física, sabe, Renato? Porque, e aí, nós pais, a gente quer participar desse processo. Quer dizer, a maioria dos pais. Então, o pai quer ensinar o filho a andar de bicicleta. Ele não vai chamar um professor de ciclismo para ensinar o filho. Se ele for chamar sempre alguém, ele está deixando de fazer o próprio papel dele de pai. E incluir apenas a gente vai fazer com que tenha a possibilidade de incluir outra modalidade esportiva, que é a natação, nesse rol de ensino que os pais já participam. Ele ensina a andar, os primeiros passos, o bebê dá com a gente, ou com o pai ou com a mãe. E aos pais, pais e mães, viu? Não estamos aqui, estamos botando todo no mesmo bolo, né? Então, quem dá os primeiros passos, quem ensina a andar, quem ensina da cambalhota, que é ginástica, não é o professor de ginástica, né? Tirando o filho do Zanetti, que a gente vê aí fazendo sucesso na ginástica, né? Mas os pais participam muito nesse processo físico de coordenação motora de equilíbrio dos filhos antes de chegar o profissional de educação física. Antes disso, quem faz os primeiros ensinamentos de atividades físicas e lúdicas é o pai e a mãe. Seja, a gente conhece os populares. Andar, correr, saltar, dar cambalhota, andar de bicicleta, jogar futebol. Os primeiros professores são os pais. E aí, como você bem colocou, hoje o universo de residências e condomínios que tem piscina aumentou muito. Aumentou muito. E aí, a gente tem que trazer também as noções aquáticas, as vivências aquáticas, os pais vão ter primeiro do que nós profissionais da educação física. Agora, a gente tem um risco maior na natação do que nos outros esportes. E aí, o papel do profissional de educação física nesse processo de auxiliar os pais fica mais importante. E aí a gente tem até para o profissional de educação física, professor de natação, a gente tem um imenso mercado, pouco explorado, que é de orientar os pais nesse, vamos dizer assim, nessa pré-atividade física, para quando chegar depois, naturalmente ele ir para a escola de natação. E aí dá uma deslanchada maior. Durante esses podcasts aqui eu aprendo muito, né? São vários convidados. Já teve sentado aí nessa cadeira o Henry Assef, que é pai do Davi Assef, e ele comentou que ele não é da área, mas ele vê que esse mundo da natação infantil foi só 5% explorado, que a gente tem muito ainda para explorar. É uma área imensa de exploração. Teve a Maria Inês, que ela trouxe um estudo, que a tela falando que a criança ela não prefere a tela como meio de brincadeira, que a gente sempre fala, a criança prefere o mundo virtual, prefere ficar jogando. Ela trouxe estudos que ela fez perguntas para a criança, perguntando qual que é a brincadeira que você mais gosta. E foi escolhido o pega-pega, o esconde-esconde, e a pessoa que mais a criança gostava de brincar não era o melhor amigo da escola, era o pai. Então, a figura paterna, como é importante nesse processo de aprendizado. E eu diria até que às vezes o pai pode até não começar a atividade, mas ele vai ser um complementar. Às vezes ele inicia a natação ali com 6 meses já, precocemente, e esse pai vai ser complemento, porque a aula de natação são 45, 50 minutos, 2 vezes por semana. 30 minutos em algumas escolas. E cada vez mais as crianças fazendo mais atividades, e hoje o número de crianças fazendo uma vez só por semana, a aula é muito maior que antigamente. É verdade. Então, às vezes, o pai vai dar esse complemento no final de semana, à noite. Então, a importância desse pai estar aí dando esses primeiros estímulos. E muitas vezes nós, professores de natação de aulas presenciais, vamos dizer assim, nós mesmos já recomendamos os pais. Eu tinha muito esse hábito de, olha, quinta-feira, papai, vai no clube, desce no condomínio, dá uma reforçada nesse exercício aqui, para acelerar esse processo e assim, os pais, pai e mãe, são em quem os bebês mais confiam. Então, às vezes, a gente tem uma dificuldade como professor, que a gente sente que se ele fizer com o pai ou com a mãe, até aquela coisa do bebê mostrar para o pai, para a mãe que é capaz e recebe os aplausos do pai e da mãe, a festa. A criança gosta disso, adora isso. Quem tem filho sabe. Então, e aí, como você disse, as aulas foram reduzindo, você tem que botar inglês, você tem que encaixar balé, você tem que encaixar futebol, sei lá, agora é robótica, e aí vai aparecendo um monte de coisa. Mas muitas vezes a gente recomendava que
quer tirar um atraso, ou faltou, viajou, passou um mês fora, ó, sábado faz isso, domingo faz aquilo, e volta na terça-feira, você aula terça e quinta, ou segunda e quarta, nós mesmos profissionais, a gente recomenda, ó, esse exercício aqui que você pode fazer, faz desse jeito, não faz isso, evita isso, cuidado, mas pode praticar em casa, porque vai melhorar quando ele voltar na terça-feira, ou quando ele voltar na segunda-feira. Eu que venho da criatividade, a criatividade é muito de você prever o que vai acontecer lá na frente e se antecipar criando algo que vai ser uma problemática lá na frente. Uma problemática que vai acontecer aqui, que ainda não está acontecendo, que acontece no mercado americano, até que um dos países que tem a maior causa de afogamento é Orlando, que eu estive lá e a gente constatou isso. Cada vez mais as aulas das escolas vão ser de período integral. Então, cada vez a criança vai ter menos período para fazer essas atividades extras. Que aí vai ter a concorrência, o inglês, a robótica, que você comentou. Então, a natação está cada vez tendo um número menor, né, de tempo, semana da pessoa praticando. Antigamente, quando eu comecei como estagiário, tinha criança que ia natação 3 vezes por semana. Hoje a gente conta nos dedos a criança que vai para natação 3 vezes por semana. É verdade. Hoje o índice maior são crianças que fazem 1 vez por semana. E a gente tem a chance de começar antes do que qualquer atividade de esporte. A natação você pode começar de imediato em casa tomando banho. Então a gente pode começar antes de todos os esportes e todas as atividades e fazer com que ela se prolongue por mais tempo. Porque a gente sabe também pela experiência que quando começa a chegar ali 6, 7, 8, 9 anos, já começa a ficar difícil de reter. A natação como esporte ou como uma prática que estimule, ela exige do praticante, no caso uma criança, um perfil que eles têm perfil diferente. Aí você tem uma criança que gosta mais de jogo, tem a criança que é mais na dela, que gosta mais de nadar, tem a criança que vai pela onda dos amiguinhos, de jogar futebol, lá no caso do Brasil, é o futebol sempre procurado pelos meninos. Então, mais na frente ela começa a ter concorrentes. Mas lá atrás, com 1 mês de vida, 2 meses, 3 meses, 5 meses, 6 meses, ela não tem nenhum concorrente. E é onde a gente pode iniciar. A gente vai ficar com todos os bebês fazendo natação? Não. Mas a gente vai passar todas as noções que são necessárias para a sobrevivência. Ela é o esporte e é a atividade que exige também mentalmente, que exige capacidade de percepção, que você pode explorar desde o início. Depois vai fazer uma robótica. Sim. Mas na piscina, ela começa a diferenciar o alto, o baixo, o fundo, o raso, ela calcular a distância, saber como é que ela vai agarrar e meter a mãozinha dela lá na borda. Então, exige muito intelectualmente da criança, exige muito, e a gente sabe disso. E a gente pode usar isso para explicar aos pais e começar a trabalhar desde cedo, antes das demais atividades o leque de atividades que hoje que são colocadas para a criança. Hoje estima-se que 25% das crianças não sabem nadar, e até você trouxe na entrevista anterior, a criança que tem contato com a natação, a chance de sobrevivência é maior que uma criança que não sabe nadar. E você comentou desses primeiros contatos que começam em casa. Eu até vejo um mercado inexplorado. Eu vejo o professor de educação física, ele está ali na hidroginástica, pega aquela gestante, que tem muita gestante na hidroginástica, e ele não continua o trabalho. Exatamente. Aí ele espera essa mãe voltar ali com uma criança com 2, 3 anos, se ele já poderia fazer essa continuação do trabalho. Exatamente. Então, durante as aulas de hidroginástica, você já ir preparando essa mãe, às vezes mãe de primeira viagem. Como dar esses primeiros estímulos em casa? Como você indica, Renato? Normalmente a gente indica que sempre comece nos banhos. Mas banho, assim, principalmente pais de primeira viagem, né, sempre mais... Existe mais um cuidado excessivo. Então, a gente tem que passar todas as orientações. Existe o medo de entrar água no ouvido, existe o receio de cair água no rosto, existe o receio de se engasgar. E tudo isso a gente tem que passar com muita naturalidade. Então, a gente tem que... Existe o receio de estar segurando e escorregar. Pegar o bebê ensaboado, tá? Não vou dar banho, deixa a secretária, a enfermeira dar banho, a babá dar banho, e você perde todo esse momento que você pode ter com seu filho e você desenvolver e explorar. Então, o papel nosso de profissional da área, como você disse, é um imenso mercado, é orientar eles, que posição, como é que vai deixar para molhar a cabeça, primeiro começa com as mãos, depois bota um copinho, se preocupa se você já terminou de ensaboar o bebê, ou então antes de ensaboar, porque aí quando tiver ensaboado, às vezes você não percebe e vai segurar só com a mão estendida, e escorregou e caiu na banheira e se engasgou. Então, esses cuidados vêm desde os primeiros banhos, e é onde a gente pode começar a ir orientando para passar primeiro para o pai, para que ele tenha segurança para aplicar. Toda vez que ele for dar banho, ele pode estimular, fazer algum estímulo que vai ajudar ele
2, 3, 4, 5, 6 meses depois, lá quando ele for começar as aulas de natação propriamente dita. Mas aí o profissional da educação física não vai estar lá em todo banho. Ele vai estar lá, ele vai orientar os pais, manda uma imagem, manda um vídeo, esse copinho d'água muda agora para uma jarra maior, deixa cair água mais tempo, vamos passar para o chuveiro no próximo banho. E isso pode e deve ser um papel nosso para a gente ir orientando os pais para eles ganharem confiança na gente também. Quando a gente começa a dizer, saiu da hidroginástica, nasceu, vou fazer uma visita, deixa eu ir lá no banho, você dá até de presente, né? Você vou daqui a uma semana, 10 dias, 15 dias, vou lá fazer uma visita, vou começar a dar umas noções para você trazer ele para... Na hora que o profissional faz isso, faz assim, 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 vamos marcar daqui a um mês para passar alguns exercícios para você fazer, de acordo com o desenvolvimento dele, você tá abrindo o mercado para você, sem precisar você estar presente. Assim como é o pediatra, né? Você vai de tempos em tempos no pediatra, que ele vai te ensinar novos mecanismos, novas habilidades ali para você aplicar. Isso, aí você vai pro pai, vamos fazer esse e assim, é um bebê recém-nascido, ele não tem um leque muito grande, pelo contrário, é muito limitado. A gente vai fazer no primeiro mês, nas 2, 3 primeiras semanas, isso. Me manda os vídeos. Aí você pode, se você está na própria cidade dos pais, daqui a um mês eu volto. Faz uma consulta. E vai lá, esse mês as atividades são essas, senta direitinho, explica qual é a capacidade, o que é que ele vai desenvolver, ele vai começar a levantar o peito, ele vai levantar o pescoço, ele vai começar a girar sobre o próprio eixo, dá para você fazer isso. Mês que vem eu volto. Manda os vídeos para mim, eu vou te corrigindo. Pô, é um mercado imenso. E como você disse aí, manda vídeo, manda não sei o quê. Hoje a gente vive nessa era digital, a gente tem essa tecnologia aí na palma da mão. E queria que você falasse se você acredita nesses benefícios desse aprendizado online, de formar profissionais de natação, formar os pais, ou levar pelo menos os primeiros contatos por esse meio digital. O ideal é o presencial. Nada melhor do que o presencial. Mas a gente não pode deixar o resto no zero. Ou zero ou presencial. E o que a gente viu nessa pandemia foram várias categorias profissionais explorando o mercado que se abriu. Eu me lembro que há 5, 6 anos atrás havia críticas a médicos que faziam consultas online. E com a pandemia, ou era online, ou era online. Não tinha alternativa. Aí todo mundo passou a aceitar. Educação à distância era uma coisa, uma porcaria. Né? Com a pandemia, as aulas passaram a ser online. Aí terapeutas conseguiram ter aluno. Me lembro que as academias emprestavam bicicleta de spinning, o cara alugava bicicleta de spinning, o professor ficava lá no vídeo, no celular ligado, e o cara imitando a aula, e ficava todo mundo fazendo aula de spinning. O espaço abriu mercado para muita gente. E o profissional de natação, principalmente natação para bebês, abriu um imenso mercado. Nós demos aulas de natação para bebês, natação infantil durante a pandemia. Aonde a gente estava trabalhando para evitar o afogamento, para combater, e 99% dos professores do mundo ficaram parados. Mas é enxergar onde tem um espaço, tem uma oportunidade, tem um mercado, tem uma oportunidade para os pais. A gente não tinha pensado nisso antes. Pelo menos eu não. Né? Vou ensinar daqui para o cara aprender lá, para estar em casa. Mas a gente não tinha pensado nisso. Aí você vê o terapeuta fazendo terapia. Aí você vê os juízes e os advogados trabalhando de casa. É igual ao físico? Não. Mas ajuda muito, abre uma alternativa para você. Eu tenho um cliente pai e um aluno que mora numa fazenda no interior do Mato Grosso. Chega profissional de educação física lá? Não chega. Quando é que a gente ia passar a orientação? Quando é que esse pai... E aí, interior do Mato Grosso, é muita água, período de chuva, é uma casa imensa, tem um piscinão no meio de uma varanda e tal. Eu preciso ensinar meu filho. E aí, quando é que a gente ia chegar? Quando é que nós, profissionais de educação física, íamos ter a chance de chegar a esse pessoal? Que tem vários. E com a pandemia aconteceu também. As pessoas se mudaram para a cidade do interior, que ainda não tem escola de natação, que não tem profissional de natação para bebês, porque a gente sabe que não aprende na faculdade. E aí o leque ficou enorme para todos os profissionais de natação para bebês e infantil que se dispuserem a enxergar isso como uma oportunidade de proporcionar um benefício para os pais e os pais enxergarem que a gente consegue criar mecanismos para quando ele depois tiver a chance de ir para uma escolinha de natação, o filho dele já está num nível mais acima, ou ele já está com uma certa tranquilidade. Até trazendo a experiência da natação criativa nesse processo da era digital, a gente iniciou fazendo o curso pelo WhatsApp e quando eu recebo o patrocínio do Facebook, eu fiquei sabendo que eu fui a primeira pessoa no mundo a fazer curso pelo WhatsApp, Então isso em 2017, 2018, porque a gente recebia convite do Norte, Nordeste
e eles não conseguiam pagar o aéreo, não conseguiam pagar o hotel. E eu era dessa consciência. Eu falava, quer dizer que eu não posso estar lá no melhor cenário, então eu não vou proporcionar nada, eles vão ficar no zero. Isso. Então, é melhor o online do que não ter nada. Então, eu fui para Marabá esse ano dar curso. Quanto tempo que eles não tinham curso lá em Marabá? Então, é levar esses cursos, às vezes, online, porque se você não tem o melhor cenário, você trabalhar com o cenário que você tem da melhor maneira possível. Isso. E a outra coisa importante é uma fase que cresce para todo mundo da área. Então, a pessoa pensar, pô, o cara vai... Se o pai for ensinar, ele não vai precisar de mim. Não, aí é que ele precisa da gente. E depois ele vai ter uma consciência tão grande da importância, a gente já botou a importância da natação na cabeça dele, a gente já plantou a semente. O pai que nunca pensava, que não tinha ideia desses números de afogamento, quando a gente fala, explica da necessidade, da responsabilidade dele, né? Porque infelizmente, sempre que acontece algum acidente fatal por afogamento, é uma dor muito grande para a família, uma bala muito grande, foi casual. Não foi. A grande realidade é que não é casual, houve um descuido. Se eu entrar no carro, botar a Karina no banco de trás, não botar o cinto de segurança dela e tiver algum acidente, qualquer que seja o acidente, não foi fatalidade. Faltou um cuidado meu de ter uma prevenção para impedir que alguma fatalidade acontecesse. Para quem tem piscina em casa, para quem leva o filho perto de piscina, a responsabilidade é maior, mas assim, é uma obrigação você ter como pai a chance, aí você tendo a chance de proporcionar essa oportunidade para o seu filho e você não ter essa consciência de que tem sim essa responsabilidade. Sim, mais de 90% das mortes ela ocorrem por ignorar os riscos, por não respeitar os limites pessoais ou por desconhecer como agir. Então, a gente tem que informar esses pais, porque 90% desses acidentes, ou nem acidentes, incidente, né? Porque não é um acidente, como você mesmo disse, né? A gente não fez a prevenção que deveria fazer, então é um incidente. Então, a gente já viu a importância de integrar essa família, mas como fazer essa integração? Essa eu acho que é a chave aí, a pergunta de 1 milhão. Infelizmente, falta uma conscientização. Tem determinadas coisas, quem passou pela fase de campanha de obrigatoriedade do cinto de segurança, ela não era obrigatória. Se usar o cinto não era obrigatório. Tem que ter uma consciência da sociedade de se mostrar o quão graves são esses números e o quão elevados são esses números. E aí o papel do profissional de educação física, do professor de natação, estar sempre repetindo e estar mostrando, mas a consciência vai partir do momento em que é uma coisa macro para as pessoas terem ideia e entenderem. Eu me lembro que na época hoje um garoto de 15, 16 anos faz parte você botar o cinto de segurança. Na minha época não fazia. Eu me lembro que o pessoal fazia uma camiseta passando uma faixa preta, que era para não levar a multa e tal, porque você tinha protesto, não vai dar certo e tal. Então, qual é a consciência para as pessoas deixarem de fumar? Qual é a consciência para... A solução é se criar leis que obriguem os pais a ter essa consciência. Quando é que você compra a cadeirinha para o seu bebê? Quando você vai levar uma multa, se for parado pela polícia rodoviária, não tiver com a cadeirinha, ou se não tiver com cinto de segurança. Infelizmente, é assim que funciona no mundo inteiro, isso não é só no Brasil. Mas você acha que nunca vai acontecer, porque a grande coisa é você sempre acha que não vai acontecer com sua família, até acontecer. Nosso sonho aqui é que também tivesse a multa, né? Se alguém um salva-vidas tivesse que intervir, essa pessoa tomasse uma multa, porque ela sabe nadar, ela foi instruída e ela não está fazendo isso por precaução. Não respeitou. Na época do Covid, você não podia ir para a praia, você tomava multa. Então, aquele mar não é para entrar, você não pode entrar. Você entrou, você toma multa. Isso aí a gente está falando já de adultos, né? Na Europa, a gente atende uma cliente lá de Hamburgo, da Alemanha, que ela tem que ensinar o filho a nadar, porque já vai fazer 5 anos. Nessa idade, o filho dela já deveria estar nadando, para poder entrar na escola. Pelo que eu entendi, foi mais ou menos isso, entendeu? Então, você tem que ensinar, o filho tem que estar nadando. E a diferença é que lá o governo oferece todas as condições para o seu filho nadar. E aí, nesse caso, parece que ela chegou... Era uma brasileira que chegou lá na Alemanha com um filho de 5 anos e o filho dela não passou por esse processo lá na Alemanha, não teve essa oportunidade. Então, ela teve que correr contra o tempo para poder matricular na escola. Mas é uma lei. Então, tem que saber nadar. Claro, é uma lei que obriga a nadar, mas que o governo oferece, que o Estado oferece os pontos, as piscinas coletivas, de uso as piscinas comunitárias e coletivas, para você levar as aulas de natação para o seu filho também.
E você tem uma procura grande aí pelos pais, pela metodologia, pelo sistema. Você tem um número de quantos pais adquirem essa metodologia e quantos vão para a natação, que criam essa consciência? O interessante, Renato, é que a gente faz esse trabalho e qual é o mercado da gente? É o pai ou a mãe, ou que não tem condições financeiras de levar para a escola de natação, ou, como eu te disse no exemplo, ela não tem na região, na cidade, no bairro, não tem escola de natação, e porque o mais importante é a aula presencial. O que a gente faz é preparar antes, dar a oportunidade deles vivenciarem para eles levarem na natação. E o interessante é que dentro desse trabalho, a gente pergunta, você tem acesso à piscina? A gente tem esses cursos. E diz, não, Renato, eu gostei, eu vejo aí Cacá nadando e tal, matriculei na natação, porque eu vejo a importância e tal. Então, a cada um curso que a gente vende, eu acho que uns 10 se matriculam na natação. O que a gente quer é trabalhar em sintonia, essa fase prévia, no momento em que o pai não possa levar, a gente poder começar a passar essa importância, mas a gente sabe, voltando ao exemplo do futebol, eu posso ensinar meu filho a jogar futebol, mas chega um momento que eu preciso botar ele numa escolinha. Se eu quero que ele se desenvolva mais, a minha capacidade como pai ela não é suficiente. Eu preciso botar ela na escolinha. Então, o que a gente trabalha, a gente faz, você pode fazer aquilo que você é capaz para dar as noções, como você está ensinando a jogar futebol, como você está ensinando a andar de bicicleta. Mas vai chegar uma hora que você vai precisar do profissional qualificado presencialmente. E não quer dizer que ele não tem um profissional qualificado. O curso a gente dá é o curso que a gente está atendendo. Como você disse, a gente tem online, a gente cria o grupo, a gente tem atendimento individualizado. Então, para Renato, esse mergulho tal, aí a gente manda os vídeos, a gente corrige, a gente faz o exercício, a gente só não está presencialmente. Todo o restante era como se a gente estivesse numa aula presencial. E acho que a pergunta aí de 1 milhão, que todos os pais estão aí do outro lado, é: tá, então já entendi que eu tenho que integrar, já entendi que eu tenho que participar do processo, mas comecei esses estímulos. Quanto tempo meu filho vai conseguir sair nadando, vai estar sobrevivendo? Vamos lá, o ideal é que você tenha sempre acompanhamento profissional. Nesses cursos em que a gente está acompanhando virtualmente, em torno de 1 ano, de 8 meses a 1 ano, ele vai estar sobrevivendo na piscina. Ele vai estar fazendo o que a gente chama de autossalvamento ou educação da piscina de segurança, vamos dizer assim. Vou até pensar em outros nomes para que não seja uma coisa mais, né? Não tome um tom pejorativo da coisa. Então, Cacá começou com primeiros dias de vida, tá? 11 meses, ela caía acidentalmente e voltava para a borda. Com 1 ano e meio, ela caía acidentalmente que eu digo, a gente criava uma situação de queda acidental sem ser agressivo, e com 1 ano e meio ela estava muito tranquila na piscina. Então, a Cacá foi uma exceção porque a gente trabalhava na pandemia praticamente dia sim, dia não, ou dia sim e outro também. Mas um bebê que começa com 6 meses e o pai tenha tempo para estar lá acompanhando 2, 3 vezes por semana, mandando para a gente fazendo as correções, a gente dando os próximos passos, ele 1 ano e meio, a criança já vai estar... Na hora que ela começa a andar e que já começa a estar mais perto da piscina, ela já vai tendo boas noções de salvamento. E se não tem o 100%, que é de voltar para a borda, ela vai ter de manter a respiração, ter uma boa apneia. A gente sabe que nesse tipo de situação, qualquer segundo é fundamental. Sim. E você disse que ali na Europa, o Estado, o governo dá todo esse suporte ali para o aprendizado da natação. A gente tem uma lei que está tramitando ali no Congresso, o SUSA Forever, que é um pai que infelizmente perdeu a sua filha. A gente teve a Raquel Correia, do projeto Segurança Aquática. Para quem não segue, né, no Instagram, segue Segurança Aquática Raquel Correia. Ela teve lá no Senado, ela falou no Senado sobre a importância. Então, a gente está tendo essa entrada lá no Senado para conseguir aprovar essa lei, para causar essa obrigatoriedade na natação. Como você vê essa lei tramitando aí? O Alex apesar de não ser da área, né, ele sentiu na pele toda a dor que é causar você perder um filho por afogamento, mas é um grande lutador para que ele canalizou essa perda em prol de tentar contribuir para que outros não passem por a infelicidade que ele passou. Então, ele faz uma luta muito grande de tentar, junto a políticos, de se criar a lei para conscientização maior, para que os pais... É o primeiro passo. É melhor do que nada, é uma grande batalha. Mas o foco com a prevenção contra o afogamento
é para ser muito maior. A preocupação dos políticos, por exemplo, quem tem piscina em casa tem que matricular o filho na natação, o filho tem que estar sabendo nadar. Eu tenho um carro, não tenho cinto de segurança. Não, cara, você tem um carro, você tem que botar o cinto de segurança. Você tem que botar a cadeirinha se ele já tiver com 2 meses, para cada idade. Você tem que ter. Você tem piscina, seu filho tem que saber nadar. Mas eu não tenho. Cara, você tem dinheiro para fazer uma piscina. Seu filho tem que saber nadar. Se não tiver, tu não bota piscina. Tem que ser uma coisa mais ou menos, pelo menos começa assim, mas é claro, também deveria ter essa obrigação do Estado de proporcionar isso para toda a população, que deveria ser uma coisa para todas as crianças, deveriam ter essa oportunidade. Mas pelo menos quando a gente sabe que onde estão as maiores incidências, a gente começar a combater por elas. E aí a gente já vai eliminar muita coisa, mas sem esquecer nenhuma dessas crianças. Renato, queria agradecer muito a sua presença diretamente de Natal aqui para São Paulo. Queria que você deixasse os seus canais aí para quem está do outro lado, seguir, conhecer a Kaká. Seguir, conhecer a Kaká, @Natação Sobrevivência. Não tem os outros canais. O YouTube a gente está montando o canal porque o curso está lá no YouTube. Brevemente, Natação Criativa. Aí sigam sempre, né? Que vocês já estão aí seguindo. E qualquer dúvida a gente está à disposição. Então, eu queria agradecer muito quem está aí do outro lado, quem acompanha as entrevistas. Pelo Spotify, a gente tem mais de 200 entrevistas ali. A gente começou com áudio, depois transferimos para o YouTube, onde a gente começou em estúdio. E a gente lança primeiro no YouTube para depois lançar no Spotify. Então, muito obrigado para vocês. Sigam aqui o canal do YouTube para poder fortalecer, auxiliar nesse processo que a gente está em busca aí de parceiros. E agradecer ao Renato, agradecer aí Natação Sobrevivência. Laiane também, que é a minha retaguarda. Laiane, que também é professora. Agradecer aos parceiros, Plataforma Educar, que auxilia os profissionais levando cursos online, o aplicativo de natação da Swim Track para monitorar a evolução do seu aluno, Academia CPN tornando esse sonho realidade e hoje Natação Sobrevivência aqui, um grande apoiador nesse mês importante de conscientização de segurança aquática, que eu diria que não é só o mês de novembro, deveria ser o ano inteiro. A gente está conscientizando todo esse Brasil sobre a conscientização aquática, porque o que a gente tem de litoral aí pelo Brasil, o Brasil banhado aí demais por mar, por rio e sem contar as piscinas, então umas crianças, adolescentes e adultos com contato diariamente aí com o meio líquido. É uma das principais proporcionar ações de lazer que tem, oportunidade de lazer que o brasileiro tem, de todas as classes, né? É a água. Sim, eu até coloco minha mãe como exemplo. Minha mãe não sabia nadar e o quanto ela foi dessa vida, ela não teve esse prazer, né? Então, só de a gente entrar na água já dá essa sensação de prazer pra gente, né? É verdade, é verdade. E ela conseguiu perder essa oportunidade porque ninguém um dia foi lá e ensinou ela a nadar. É verdade. E podia praticar até dos 0 aos 100 anos, até com outro viver, né? Então, Renato, muito obrigado. Obrigado para você aí do outro lado. Até o próximo episódio aí da Natação Criativa. Abraço.